um mini curso para primeira semana de Afras. Na primeira semana de Afras, que esse ano teve o tema Orientalismos ontem e hoje, o não Ocidente Perspectiva. Aqui, para terminar a nossa semana, a gente vai ter esse mini curso presencial e em seguida, às 7 horas, tanto numa live no YouTube e aqui na mesma sala, Mário de Barros, a gente vai ter uma palestra com 2 palestrantes especiais convidados. E o mini curso ministrado agora vai ser por Vitória Coller e Lucas Ebenezer, ambos estudantes de longa data já da universidade, com um minicurso com temática Perspectivas sobre o Feminismo na Índia do século XVI. Correto? Perfeito. Então, eu deixo a palavra com vocês. A lista de presença vai ser passada mais ao final do minicurso, da fala. E, portanto, se atentem a isso e qualquer coisa, é só dizer. Certo, obrigado. Eu também tenho que te dar meu microfone, quase. É bem importante. Então, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes que estão assistindo, seja aqui, presencialmente, seja de casa, tá bom? Eu me chamo Lucas Ebenezer, São Silva, sou graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e faço mestrado atualmente aqui na UFPR, desde o ano passado, né? Eu trabalhei na minha monografia com a questão da diversidade cultural no meio urbano, né? Na Índia Mughal, durante os períodos de Akbar, né? Na segunda metade do século XVI até Aurangzeb, no começo do século XVIII. E atualmente no mestrado eu trabalho com as dinâmicas do chamado mundo do persianato e cosmópole sânscrita no espaço de domínio Mughal, também durante o período de Babur, né, fundador dessa dinastia, até o Akbar, que marca o período de auge e estabelecimento, né. Alguns dos temas, inclusive, eu vou comentar ao longo desse mini curso, dessa apresentação. Vitória, pode se apresentar, por favor? Boa tarde a todos, queria agradecer a todo mundo aqui a presença, o pessoal online também. Meu nome é Vitória, eu sou estudante aqui da reitoria da UFPR já faz alguns anos, sou desde a graduação, e desde a graduação, pelo menos a iniciação científica, eu pesquiso relatos de viagens de europeus sobre o Oriente, mais especificamente sobre a Índia. Eu sou orientada pela professora Andrea Doré, então a minha perspectiva de trabalho é estudar sobre topos literários que aparecem dentro de relatos de viajantes, falando sobre a Índia. E muito do que está nesse mini curso de hoje, que a gente vai ver, faz parte da minha pesquisa também de monografia, né, sobre as mulheres indianas, na perspectiva do viajante holandês Jan Huygens van Linschoten. E, enfim, no mestrado agora eu estou trabalhando também com o topo literário do Sati, que é um ritual hindu de imolação de viúvas, a gente vai ver ele mais para frente, e também em comparação com o canibalismo, né? Então, uma comparação entre as abordagens do ambiente do espaço atlântico e do espaço índico. Então, é isso aí. Pode passar. Então, algumas das fontes das imagens que a gente vai mostrar aqui, tá? Para caso de vocês tiverem curiosidade, quiserem consultar também algumas informações a mais, elas são tiradas dessas instituições, né? Então, Victoria and Albert Museum, também algumas imagens são distribuídas pelo Ministério da Cultura, né? Do governo da Índia, eles fazem todo um acervo, eles têm todo um acervo disponibilizado digitalmente, né, dos patrimônios históricos, além do Metropolitan Museum of Art, e também dessa página aqui relacionada ao turismo da cidade de Agra, né, seria uma página oficial nesse sentido, vocês podem encontrar algumas dessas imagens, né, para consultoria, e também quem quiser, quem tiver algum tipo de interesse de pesquisar mais a fundo também, podem ficar à vontade para consultar nesses locais, certo? Pode passar. Então, algumas das fontes escritas que nós, né, fontes primárias que nós temos aqui, primeiramente, né, trabalhando com o Império Mughal, para fazer o preparo, né, a organização desse mini curso, eu utilizei basicamente fontes desses dois indivíduos aqui, né, o Francisco Pelsart, que era um comerciante, né, da Companhia Holandesa das Índias Orientais, acabou por fazer carreira na corte Mughal, e depois eu vou comentar mais um pouco sobre a questão biográfica dele, nesse sentido. E também o Padshah, né, Babur, né, que Padshah seria
a tradução seria Grande Rei, é o nome que era utilizado, né, como título pelos governantes do Império Mughal, basicamente. Ele foi o primeiro deles, né, desses padishah, e ele tomou para si esse título, e era uma tradição dentro da dinastia Mughal, todo governante, ele elaborar, né, uma espécie de autobiografia, né, então eles escreviam seus próprios documentos, fazendo relato de vida, né, muitas vezes de relações, conquistas, administração, né, entre outras questões também que eu vou comentar por aqui. Apesar da gente trabalhar com a perspectiva inicial, né, do minicurso ser principalmente trabalhar com o século XVI, a gente deu uma flexibilizada também para abordar a parte do século XVII, já que a gente tem uma disponibilidade interessante de fontes primárias e também historiográficas que abordam a questão das mulheres no subcontinente indiano. Então a gente achou relevante também acrescentar alguns documentos, né? Então do Francisco Pelsart, no contexto do Império Mughal, será mais referente ao século XVII, e o Babur eu utilizei mais para abordar a questão do século XVI. Tá. Bom, e tratando das fontes, quando a gente for falar sobre a ocupação portuguesa, a gente selecionou alguns autores, tem outros que, enfim, não vão aparecer nos slides, mas, enfim, esses são os principais que a gente vai utilizar como referência. O primeiro é o Jan-Huygens van Winschoten, que é o autor que eu pesquiso atualmente no mestrado. Ele, contextualizando, né, ele foi um viajante holandês, ele estava a serviço do arcebispo de Goa, né, Goa, cidade da Índia, e ele viajou para Goa no finalzinho do século XVI, e ao retornar para a Holanda, né, o país de origem dele, ele escreveu o itinerário, navegação e viagens para a Índia portuguesa. E ele descreveu várias impressões que ele teve, inclusive questões econômicas, políticas sobre Goa, e principalmente sobre questões de sociedade. E ele tem um capítulo específico que ele dedica a mulheres que ele considera mestiças e mulheres indianas. Então, a gente vai utilizar várias dessas dele para a gente poder traçar um perfil sobre essas mulheres e essas perspectivas que ele tem sobre elas. E o outro cronista que a gente vai utilizar também é o João de Barros. O João de Barros é o primeiro cronista oficial da Índia a falar sobre a Ásia, né, sobre, enfim, o Oriente de uma forma geral, mas ele nunca esteve na Índia, né? Ele escreveu Décadas da Ásia, que é uma obra que foi bastante respeitada no contexto dele. Ele foi um autor de muita referência, inclusive para autores que foram para a Índia, mas é irônico, né, que ele não esteve lá, mas ele se utilizou de autores clássicos que conseguiram dar essa validação na época, né, essa autoridade sobre o relato dele. Isso vai ser interessante para a gente notar como que se formam os topos literários e, enfim, que vão acabar estando presentes ali no Décadas da Ásia. Outro cronista também é o Fernão Lopes de Castanheda, ele foi oficial da coroa também. Ele escreveu, em 1533, História do Descobrimento da Conquista da Índia pelos portugueses. Então, ele também vai descrever várias questões sobre ritos, costumes e também a sociedade. Pode passar. A gente também vai ter o Duarte Barbosa, que é outro cronista português, que vai escrever o livro que se dá a relação do que se viu e ouviu no Oriente, em 1518. E, por fim, o Garcia de Rezende, que não esteve na Índia também. Ele era um cancioneiro oficial e ele era geralmente responsável por, enfim, descrever os feitos dos grandes reis, os feitos das grandes conquistas, e ele vai falar, então, sobre a conquista de Goa, a conquista da Índia, nesse miscelâneo e variedades de histórias, costumes, casos e coisas que em seu tempo aconteceram. Títulos cumpridos, né? É isso aí, pode ir. Bem, começando, né, fazendo uma contextualização, já que nem todas as pessoas que estão assistindo estão familiarizadas propriamente com os temas que estão sendo abordados aqui, né, e eu acredito que especialmente com o caso do Império Mughal ainda é um tema um pouco estranho para muitos ouvintes, né, fazendo aqui uma explicação, uma contextualização, né, desse período que a gente pretende trabalhar aqui no minicurso, né. O Império Mughal, ele tem como seu marco inicial, né, 1526, tá? Então, ainda na primeira metade do século XVI, tá?
É uma dinastia iniciada por povos vindos da Ásia Central, né, e também de um contexto de uma cultura já muito persianizada, né, já influenciada por toda uma tradição, principalmente literária, da cultura persa, basicamente. E é o contexto que a Ásia Central estava inserida nesse período, né, depois de um longo histórico, principalmente em decorrência da expansão do Império Timúrida. Tá? Tendo seu momento de auge, né, do século XVI, né, a partir do reinado de Akbar, que é quem consolida essa dinastia de fato, até o fim do reinado de Alangir, né, mais conhecido pelo seu nome pessoal de Aurangzeb. A partir da morte de Aurangzeb, o Império Mughal ele começa a entrar num período, né, numa situação de decadência ao longo das décadas, né, muito devido ao fortalecimento de movimentos rebeldes no subcontinente indiano, né, como a Confederação Maratha e a ascensão também do Império Sikh, né, também a penetração das potências europeias no subcontinente, né, tanto através de Portugal quanto através do Império Britânico, mas um dos principais motivos da fragilização desse império é a tradição, né, recorrente das guerras de sucessão, né, porque o herdeiro aparente do trono, normalmente ele não era definido por uma questão de primogenitura, ou era muito definido pelas alianças que ele conseguia fazer ao longo da sua carreira, né, e uma certa predileção também do governante entronizado naquele momento, né, entre os seus filhos, e aí baseado nas experiências dele, né, no que ele demonstrasse enquanto um líder militar, um líder político, ele era apontado, né, pelo seu pai para assumir o trono. Então, em momentos de fragilidade de um padishah, ou chegando ali na velhice, ou quando os filhos começavam a ficar adultos, o que a gente presenciava nesse período, né, o que se presenciava nesse período, eram conflitos internos, início de guerras civis, né, orquestrados justamente por esses filhos, esses possíveis sucessores, que começavam a guerrear realmente entre si, em alguns casos até se rebelar contra os próprios pais nesse sentido. Então, o que acaba se presenciando, principalmente, nossa, me fugiu a palavra agora, mas mortes, né, assassinatos de irmãos e Patricídio. Eu não estou conseguindo pronunciar essa palavra, mas enfim, vocês entenderam. Então, irmãos assassinando outros ou confinando outros, no caso também os próprios pais, como foi o que aconteceu com Shah Jahan, né, ao final da sua vida. E sempre o Império ficava em uma situação bastante fragilizada, né. No contexto de Aurangzeb, isso acaba sendo ainda mais relevante, já que ele passou os últimos anos, né, na verdade, grande parte das décadas do seu governo tentando expandir as fronteiras mais ao sul, como a gente até percebe aqui nesse mapa, né, e conquistando, na verdade, quase todo o espaço da Índia, né, mas isso acabou deixando todo o exército e a estrutura de governo bastante fragilizada, e os sucessores seguintes, né, eles não são capazes de manter esse tipo de estabilidade de governo, então, aos poucos, o território vai diminuindo e vai entrando em uma situação de decadência que vai resultar na formação do Raj britânico, né, o estabelecimento do Raj britânico em 1858. Então, Babur, né, nascido em 1483, né, em Fergana, né, atual Uzbequistão, era uma cidade de grande relevância, né, situada na Rota da Seda, então uma cidade bastante rica, né, até hoje tem sítios arqueológicos muito bem preservados nesse sentido, que a gente pode observar a opulência desse espaço. Ele era de uma família nobre que governava a cidade, né, o pai dele, no caso, era um governante, e após a morte do pai dele, ele assumiu, né, o governo de Fergana, mas ele ambicionava também conquistar a cidade de Samarcanda, na mesma região, que era outra cidade de grande relevância, né? E nessa campanha ele abandona Fergana, consegue juntar apoiadores, um exército, e tenta tomar Samarcanda, mas tem pouco sucesso nisso, né? E no processo também perde Fergana. Na verdade, ele consegue conquistar Samarcanda e perde Fergana. E no retorno dele para Fergana, ele perde Samarcanda e não consegue reconquistar a cidade de Fergana. Então ele acaba sem ter o domínio das duas cidades. Ainda tendo algum tipo de apoio militar, ele resolve então rumar para o sul, né,
estabelecer, portanto, na Ásia Meridional. A partir daí, conquistando a primeira cidade de Cabul, né, no Afeganistão, e consolidando ali um exército e formando alianças políticas para pensando justamente em migrar posteriormente para o subcontinente indiano. E, como consta também na autobiografia dele, vai se proclamar Padishah entre 1507 e 1508, a gente não tem uma data precisa nesse sentido, né? Então, já começando a moldar o que seria esse império, mas a data que a historiografia convém a chamar como a data de fundação, então, do Império Mughal é após, no caso, em 1526, quando ele vence a Batalha de Panipat, derruba a dinastia Lodi, que havia assumido o sultanato de Delhi, né, uma dinastia de origem afegã, e dá início, então, a mais um governo, né, de origem islâmica no subcontinente indiano, após os Gúridas e Ghaznavidas também, e se forma, portanto, a dinastia Mughal a partir daí. Tá? E aí, explicando mais um pouco aqui para situar vocês, a identidade Mughal, então, ela era muito situada na origem em Timur, como eu já havia citado anteriormente, né, nas bases deixadas por ele e toda a consolidação de uma cultura persianizada túrquica nesse sentido, né, e também Chagatai, né, segundo filho de Gengis Khan. Então era sempre esse diálogo entre uma cultura túrquica, né, e também uma cultura mais mongol, assim, no sentido mais direto. Tá? Então, o termo Mughal, inclusive o Moghul, teria origem nisso, né? Traduzido para o português como Mogol em alguns casos, mas eu prefiro usar Mughal, porque para não causar uma confusão, né? Porque às vezes você fala Mogol, a pessoa pensa em Mongol, então eu acho que para não haver até confusões aqui durante a apresentação, eu prefiro utilizar o termo Mughal, né? Que é um termo usado pelos próprios indianos para se referir a eles, né? Mas normalmente eles se referiam a si mesmos como os Timúridas, então já reivindicando essa origem, né? Até porque, como a Alison Banks Findlay, né, que é uma historiadora que trabalha com essa questão, né, mais especificamente a questão das mulheres, mas eu decidi usar ela como referência nesse sentido, eles preferiam se referir a essa origem, né, essa herança timúrida, porque eles viam como algo mais refinado, mais civilizado, essa cultura túrquica persianizada, do que propriamente essa herança mongol, que estaria mais associada a uma vida militar e, ao mesmo tempo, mais bárbara, nesse sentido, do que algo mais civilizado, né, entre aspas. E, portanto, né, essa cultura foi muito desenvolvida durante o governo do Timur, né, do Império Timúrida, e acabou por influenciar ainda esse encontro, né, da corte Mughal e persa nos reinados. Pode passar. Então, o Babur, ele falece, né, em 1530, então, um pouco depois de ele ter consolidado o seu império, sendo sucedido por Humayun, seu filho, que já tinha um certo histórico militar, já tinha provado algumas de suas conquistas, né, mas com o crescimento da dinastia Suri, no subcontinente indiano, né, ele não consegue manter as bases do domínio Mughal no subcontinente indiano e acaba se retirando em direção ao Irã, onde ele encontra apoio entre a corte safávida, né, que já tinha estabelecido seu império no próprio século XVI, então é uma dinastia também relativamente recente naquele espaço, e durante esse período ele vai estabelecendo algumas das relações muito próximas entre a corte Mughal e também a corte persa, também inserindo novos elementos de uma cultura mais refinada que estava se desenvolvendo no Irã nesse período, e também formando alianças políticas, culturais, né, matrimoniais também vão ser realizadas no futuro, e principalmente conseguindo apoio militar para retomar a Índia em 1555, tá? Que nesse momento já estava com essa dinastia também, esse governo já fragmentado. E o Humayun tem sucesso desse empreendimento, mas ele falece, né, logo depois, no ano seguinte, né, deixando esse trabalho de consolidar, de fato, o Estado Mughal na Índia, com seu filho, Akbar, que era um jovem de 13 anos, né, mas já muito admirado ali, já haviam relatos dele ser uma pessoa bastante habilidosa nesse sentido, mas ainda sendo regido, inclusive, por sua mãe, né, até ele completar os seus 20 anos, se desvincular, né, desse domínio da mãe dele, e, portanto, se estabelecer como governante completo na estrutura do Estado Mughal.
Então, ele vai ser responsável por consolidar esse império, né? Tanto que ele é conhecido como Akbar o Grande, muito por decorrência disso, né? Formando uma aliança, inclusive, com os grupos locais, né? Em especial os Rajaputs, que eram parte da Varna, né? Ou seja, da grande ordem de guerreiros da Índia, né? Onde se encontravam várias castas, inclusive os próprios Rajaput, né? E também consolidando ali as tradições locais, então inserindo elementos indo-budistas nas tradições arquitetônicas, culturais, nas estruturas de governo e também formando aqui diversas alianças políticas, além de, nesse período, a gente perceber o crescimento de várias cidades, formação de várias cidades, então de núcleos urbanos, alcançando ali por volta do século XVII, cidades com centenas de milhares de habitantes, e como vocês podem observar aqui no slide também, nós temos o caso de Agra e Delhi, que eram cidades com 500 mil de habitantes, então eram cidades onde você não encontrava algo comparável nesse período, nesse sentido. Então, após a morte dele, né, assume o seu filho Jahangir, em 1605, então já tratando aqui do século XVII, né, ele vai se focar em manter esse Estado Mughal, aumentar o corpo burocrático, né, vai evitar expandir fronteiras e principalmente vai patrocinar muito a arte nesse período, né, ele era até um governante relapso nesse sentido, isso vai voltar mais tarde nessa questão que é muito importante para a gente entender aqui o contexto do minicurso. E também ele tinha uma vida bastante viciosa nesse sentido, né, então com o abuso de substâncias, etc., algo que era bastante observado nesse contexto, né, então ele acabava se retirando do governo e deixando ele na mão de outras pessoas, né, uma figura, inclusive, bastante notória, que aí eu vou comentar mais para frente. E por fim, né, para a gente encerrar aqui a contextualização do Império Mughal, o Jahangir, posteriormente, vai ser sucedido por Shah Jahan, tá, em 1628, depois de um breve período de governo de um dos filhos de Jahangir, e irmão mais velho de Shah Jahan, que era o Shahryar, tá? E no governo dele vai ser notável a presença de imigrantes persas, né? Pessoas trazidas também da corte safávida para ocupar os espaços tanto burocráticos da Índia, do governo, mas também para trabalhar mais efetivamente na produção artística e principalmente na produção arquitetônica nesse sentido. Então, ele vai incrementar também novos elementos aqui para a cultura, né, da arquitetônica da Índia, né, e vai ser algo bastante notável no governo dele nesse sentido. E o Taj Mahal, né, ele está ilustrado aqui porque ele seria um dos grandes exemplos aqui de uma arquitetura indo-islâmica nesse sentido. E também é interessante comentar que ele é um edifício, um mausoléu construído, né, assim, tem a música popular do Jorge Benjor, etc., né, não, assim, não é fantasia, realmente foi um edifício construído propriamente para abrigar, né, o túmulo da sua esposa, Mumtaz Mahal, né, então já é um elemento que a gente pode perceber aqui de um certo sentimentalismo e valorização nesse sentido da preservação da memória também das esposas desses nobres, tá? Mas, mais adiante, a gente vai entrar especificamente nessas questões e, né, a gente vai deixar um hold aqui para eu passar a palavra para Vitória, nesse momento. Sim. Bom, e tratando agora do contexto da ocupação portuguesa na Índia, o Lucas falou de um contexto mais ao norte, né, com a questão do Império Mughal. E a ocupação da Índia, a gente vai acabar ficando um pouco mais restrito aqui ao sul e principalmente as regiões litorâneas. Antes de tratar propriamente disso, é interessante a gente falar que uma historiografia mais conservadora, principalmente de origem portuguesa, tende a tratar essas possessões na Ásia, não somente na Índia, né, mas na Ásia como um todo, como Império Asiático Português. Não que esteja errado, mas alguns historiadores, como Sanjay Subramanian, por exemplo, acabam problematizando essa retórica sobre se tratar de fato de um império. Porque não somente na Índia, mas em outras possessões, na China, por exemplo, até na África, enfim, a África não é Ásia, mas naquele contexto fazia parte do Império Asiático, vamos dizer assim. A gente tem um campo de negociações que vão ser feitas para poder ocupar esses territórios. Então, a gente está vendo essa formação que vocês estão vendo nos slides ali, é sempre circunscrito às regiões litorâneas, às regiões das costas, e alguns historiadores chamam essa formação de colar de pérolas, né?
E por que que a gente não tem, então, uma interiorização desses territórios, né? A gente tem sempre esses territórios portugueses na Índia, sempre limitados a essa região mais litorânea. Porque, enfim, claro, né, a gente conhece os portugueses como os grandes pioneiros no comércio marítimo, nas navegações, mas sobretudo porque, como o Lucas já disse, a gente já tem uma grande concorrência entre sultanatos, entre reinos hindus, inclusive, que já estão muito bem estabelecidos, tanto comercialmente como politicamente, e claro, né, vão ter essas brigas por sucessões e, enfim, que um vai se sobrepor ao outro, né, de uma certa forma, e os portugueses vão acabar tentando negociar a sua presença, né, e isso vai acontecer em vários espaços na Ásia, e isso vai se dar principalmente nessas regiões. Então, a gente fala em dominação portuguesa, mas é uma dominação cercada, em que eles têm as próprias questões internas burocráticas dos portugueses impedindo que eles avancem, né, de uma forma interior, e também os próprios reinos hindus, os sultanatos, enfim, que também vão colocar essa pressão para que eles não avancem tanto para o interior. E uma característica, né, muito específica dessa ocupação portuguesa vai ser, além da adoção dessas estratégias, né, e dessa questão mais circunscrita, pode passar para o próximo slide, vão ser, em um campo mais social, vão ser os casamentos mistos. E aí vai entrar, né, a gente vai adentrar aqui no nosso tema do mini curso, né, porque, enfim, eram homens, principalmente, que viajavam até as Índias, são pouquíssimos dados de mulheres que teriam feito essa viagem e se estabelecido na Índia. E a gente vai ter o vice-rei, né, o segundo vice-rei do estado da Índia, que era o Afonso de Albuquerque, em 1510, quando ele conquista a cidade de Goa, enfim, que vai ser a capital, inclusive, do estado da Índia português, ele vai instituir que esses homens, eles contraem um matrimônio com mulheres indianas, para assim, então, se fixar no território. E esses homens que eram casados com essas mulheres, eles constituem o grupo dos casados. E esses casados, eles adquiriam uma série de privilégios, dentre eles terras, e, inclusive, poder abandonar a vida militar. Eles se tornavam, na verdade, um exército de reserva, enfim, como ficavam em cidades litorâneas ali, para caso, né, enfim, a linha de frente não desse conta, os casados ali deveriam, então, proteger esse território. Mas, de uma forma formal, enfim, eles não estariam mais obrigados a prestar serviço militar. E naquela época isso era muito estratégico, porque assim, a vida de um soldado militar nessas condições não era muito agradável, né? Então, muitos desses homens se casaram com essas mulheres indianas, e, claro, essas mulheres, elas deveriam ser convertidas, né, se elas fossem muçulmanas, se elas fossem hindus, enfim, e esses filhos seriam batizados e eles seriam considerados portugueses. E aí que está a grande contradição, porque vários membros da elite portuguesa, inclusive, e também vários membros, enfim, de agentes colonizadores de potências estrangeiras a Portugal, vão fazer uma crítica a esse tipo de política, porque você vai ter uma ideia de insuficiência da colonização, e isso vai se criar também a lenda negra portuguesa, né, que vão ser uma série de discursos negativos, principalmente em relação aos casamentos mistos, e também por acusar os portugueses de aderirem aos costumes dos nativos, enfim, e por eles contraírem esses matrimônios com as mulheres indianas, esses filhos, que, enfim, em tese seriam portugueses, né, na verdade, eles vão estar degenerando a raça portuguesa. Essa é a justificativa ali que vai se formar ali da lenda portuguesa. E, a partir disso também, a gente vai ter, não somente o matrimônio com essas mulheres indianas vai degenerar a raça portuguesa, mas também a adoção dos costumes que elas praticam, né? Então, a lenda portuguesa vai dizer que os portugueses são colonizadores insuficientes na Índia e eles vão ser afeminados por conta do Oriente, né? Isso a gente lembra também o Said, né, que a Ásia é sempre um espaço feminino, né, tanto numa justificativa de dominá-la, também como uma questão de contaminação, vamos dizer assim, de uma emasculação dos homens portugueses. Pode passar. Pode voltar um pouquinho, eu esqueci de comentar. Eu trouxe essa imagem, ela é do Códice Casanatense, ela foi
é um manuscrito ilustrado do início do século XVI. A gente não sabe quem é o autor dessa obra, mas a gente sabe que é uma pessoa de origem indo-portuguesa, ou seja, provavelmente se trata de um indiano que foi convertido, né, ou então ele é filho desses casamentos mistos, porque, e assim, tanto a imagem está retratando o encontro de um homem português com mulheres indianas, né, uma mulher indiana convertida ao cristianismo e uma mulher portuguesa, está relatando esse encontro, essa hibridização, vamos dizer assim, mas o próprio códice, né, a própria produção dessa imagem já é forma de um hibridismo, né, então eu acho que seria interessante levantar essa questão. Pode passar. E, adentrando na nossa primeira fonte escrita, né, que é o Linschoten, o viajante holandês, ele vai falar então sobre esses casamentos mistos o seguinte: as crianças nascidas na Índia de homens e mulheres portuguesas são chamados castiços. São em quase tudo iguais aos portugueses, embora sejam um pouco diferentes na cor, porque tendem sempre para o amarelo. Aí aqui a gente já está falando de um conceito, a gente não pode falar em racial, porque raça é um conceito que vai surgir somente a partir do século XVIII, século XIX, mas aqui a gente já está falando de questões de diferença atribuídas à cor da pele, né? E ele está falando isso de uma forma negativa. As crianças desses são mais baças, ou seja, uma cor mais indefinida, escurecida e totalmente mestiças. E as crianças dos mestiços são de cor e de feição iguais aos naturais da terra ou decanins, pelo que os descendentes de homens e mulheres portugueses, chegando ao 3º grau, parecem indianos na cor e na feição. O que ele está querendo dizer com essa última parte? Que não importa se os filhos de homens e mulheres portugueses, que eram poucos, né, considerando que tinha uma migração muito baixa de mulheres portuguesas dentro, né, do território indiano, mesmo que eles acabassem, né, tendo filhos ali que seriam considerados os portugueses, né, filhos de uma mulher e de um homem português, eles ainda seriam iguais aos indianos. Então a gente está vendo que como a Índia contaminaria essas proles dos portugueses. E também, o Linschoten, em determinado momento na obra dele, ele chega a falar sobre a questão do aleitamento materno, né? E muitas amas de leite eram escravizadas indianas, né? Então, a gente está falando também, e isso era uma ideia muito em voga na época da contaminação a partir do leite materno também. Então, a gente está falando dessa contaminação a partir das mulheres, do matrimônio com elas. Pode passar. E, além dessa questão da contaminação, a gente, curiosamente, tem uma questão que hoje a gente poderia até chamar, né, de uma forma anacrônica, de objetificação dessas mulheres, né? Que, enfim, o Linschoten, ele fala, né, ele até se repete, né, nesse trecho, falando, não, que os homens portugueses são casados com as mulheres naturais da terra, fala da questão dos mestiços. Não obstante, há entre eles numerosas mulheres muito belas, muito bem proporcionadas. Então, essas mulheres que também são agentes de contaminação, elas também são passíveis de admiração pelos olhos portugueses. E isso também vai ser repetido pelo João de Barros, inclusive antes do Linschoten, né, que é um cronista, ele nunca esteve na Índia, mas essas referências que ele tem de viajantes que estiveram na Índia e também de autores clássicos, ele também vai se referir a essa questão do bom parecer dessas mulheres, né? As mulheres têm bom parecer e as nobres são muito castas, o que não são as do povo. Então ele já está fazendo até uma distinção, né? Quais que são as mulheres que são passíveis de admirações e quais que não são. Pode passar. Novamente, o Fernão Lopes de Castanheira, a mesma coisa. As mulheres daqui são formosas e andam todas ricamente ataviadas. Está escrito formosas porque é o português do século XVI. Tem alguns trechos que eu escolhi não adaptar para a gente poder ter contato ali com o português do século XVI, o que, enfim, eu senti que a compreensão ia acabar ficando um pouco atrapalhada, eu acabei mudando, só para enfim, informar vocês. E o Linschoten, ele também vai repetir essa questão falando sobre a questão das vestimentas, né? Ele fala, quando vão à missa ou fazer uma visita, vestem-se ricamente com braceletes e manilhas de ouro nos braços e pedras preciosas e pérolas. Nas orelhas têm penduradas correntes cheias de joias e adornos. As roupas são de damasco, veludo, brocado, pois a seda é o mais vulgar que se pode vestir. Então, está falando da riqueza dessas mulheres, porque se a seda é o mais vulgar que se pode vestir, imagina em alguma ocasião especial, né? Pode passar. E também, outra questão que vai ser referida sobre a aparência, sobre o costume dessas mulheres, vai ser sobre a limpeza, né, sobre a questão da higiene, né?
De um modo geral, as mulheres são muito limpas e asseadas, tanto na sua casa, como também na sua pessoa e no seu corpo, pois além de se vestirem todos os dias roupa limpa, costumam também lavar todo o corpo diariamente, da cabeça aos pés, e frequentemente 2 vezes de manhã e à tarde. A gente está falando aqui de uma admiração em relação à questão da higiene, mas logo em seguida, o Linschoten ele vai dizer o seguinte: e todas as vezes que evacuam ou vertem as suas águas ou têm relações com o marido, lavam-se de novo, mesmo se fosse 100 vezes num dia e noite. E aí que entra uma crítica e um jeito de enxergar essas mulheres indianas como mulheres promíscuas, como mulheres lascivas, que não têm controle sobre a própria sexualidade, porque ele utiliza uma questão que estava sendo elogiada, né, sobre, enfim, elas serem limpas, elas serem cheirosas, enfim, para falar que, elas, enfim, têm uma frequência tão excessiva de relações sexuais. E isso vai ser instrumentalizado em vários aspectos da aparência, dos costumes, do jeito que elas se portam, para instrumentalizar e falar que essas mulheres, elas são um perigo para os portugueses, seja por questão de sedução, seja por questão de corrupção. E essa aqui também é uma imagem que está disponível no itinerário. Ela foi desenhada pelo próprio Linschoten e ela foi transformada em gravura quando ele retornou para a Holanda, né, lá no finalzinho do século XVI, 1596. E aqui a gente está vendo a descrição, a imagem que representa esse relato, né, como se o relato fosse uma espécie de legenda para essa imagem. E uma coisa que chama muito a atenção, enfim, para além desse enfoque na nudez dessa mulher indiana, é que os corpos dessas 3 mulheres que estão aqui em primeiro plano, elas, se não tivessem esses adereços como o sari, os brincos, o cabelo ali preso, a gente poderia tomar elas como mulheres europeias, porque elas estão seguindo um padrão de representação, uma esquemata europeia, até meio renascentista, vamos dizer assim. E eu trouxe essa imagem justamente para mostrar como o Linschoten ele dá esse enfoque a essas mulheres, tanto a questão do corpo delas, da nudez delas, mas também como ele coloca não somente valores e percepções europeias e cristianizadas no relato dele, mas também na forma de representá-las. Porque ele esteve lá, ele viu essas mulheres, mas por que ele escolheu representá-las desse modo? Ele não fez um desenho de observação natural, isso não era exatamente comum na época moderna, né? Você vai fazer isso a partir de convenções de representação, como é o caso dessas mulheres, e como era a figura da mulher, aproximada à figura da Vênus, por exemplo, né? Então a gente está tendo uma associação da Vênus com volúpia, enfim, e essas questões. Pode passar. E aqui a gente entra, né, propriamente, nas percepções de algumas historiadoras que trabalham com essas percepções desses cronistas, esses viajantes sobre a Índia. A primeira é a Carmen Nocentelli, que vai falar sobre não somente o Linschoten, mas sobre outros cronistas que vão ter essa percepção sobre esse voyeurismo, né, de uma certa forma, desses cronistas. Claro, né, que eles não utilizavam essa palavra, mas a gente consegue entender hoje que essa descrição de uma forma excessiva, inclusive, né, todas as fontes que eu trabalho, assim, elas falam de uma forma bastante, enfim, enfática sobre a questão da nudez, a questão do comportamento dessas mulheres, e esse desejo, e ao mesmo tempo uma repulsa pelo que elas representam, mas ao mesmo tempo uma tentativa de enxergá-las através, enfim, desses relatos. E a Ângela Xavier também vai falar, né, que esse voyeurismo, né, esse estímulo desse desejo sobre essas mulheres, né, falando do corpo delas, enfim, ele é ao mesmo tempo uma negação do que estava acontecendo na Europa, né, então com a questão da reforma e da contra-reforma, que vai defender uma postura mais, enfim, casta dessas mulheres, e que os homens também não cobissem essas mulheres, mas eles vão encontrar na Índia esse espaço para imaginar e para fantasiar com elas. E a Annie McClintock também vai ter o conceito de pornotrópicos, então vem do termo pornotopia, né, então o que a gente poderia falar, né, de uma lógica mais erótica que está atribuída a essas imagens que estão cristalizadas sobre o Oriente, então imagens e narrativas sobre a sexualidade, a fantasia sobre os haréns, por exemplo, né, que vai ser muito comum, e eles vão ter essas imagens
fantasiadas na cabeça e vão projetar sobre essas mulheres e vão escrever esses relatos. Pode passar. E outra, né, enfim, aqui o Linchoten, ele é categórico, né, ele fala, as mulheres são extremamente luxuriosas e saladas, pois encontram-se muitas poucas que, mesmo tendo marido, não tenham além dele mais um ou dois dos chamados soldados com quem cometam adultério, para tal levarem a cabo. Inventam todos os estratagemas e manhas, mandando as suas escravas e proxenetas fora de horas por cima de muros, vedações, telhados, por mais guardadas que estejam. Então, as mulheres, elas quebram esse resguardo que elas teriam para poder cometer adultério. E essa questão do adultério vai ser uma tecla, assim, que o Linchoten vai bater até o fim do itinerário, né? Pode passar. Isso vai ser repetido, inclusive, por outras pessoas, né? Não é somente o Linchoten que tem essa percepção, né? Aqui eu avancei um pouquinho, né, na escolha da nossa fonte, ali é século XVIII, início do século XVIII, mas essa questão das bailadeiras se estende desde o final do século XVI, atravessa o século XVII, e não tem resolução até o século XVIII, por isso que eu trouxe, enfim, uma mais atual, vamos dizer assim, sobre essa questão. E antes da gente ler essa fonte, a questão das bailadeiras, né, ou as devadaces, é um erro de assimilação desses homens portugueses em relação a questões da sexualidade e principalmente em relação aos costumes e práticas hindus. Porque essas devadaces, na verdade, elas são uma espécie de funcionárias de templos, né, elas são, devadace significa casada com Deus, né, em sânscrito, e cada uma dessas mulheres, enfim, dependendo do templo que ela está, ela vai exercer várias funções de administração. Ela vai acender lamparinas, ela vai também utilizar óleos essenciais, enfim, incensos, e ela vai dançar para os deuses. Só que essas mulheres, como elas não são casadas com com nenhum indivíduo, nenhum homem, alguns dizem que elas estão num limbo sociológico onde elas não pertencem a nenhuma varna, nenhuma casta, né, no caso, e outros dizem que elas pertencem à casta dos Sudras, né, que hierarquicamente é a casta mais vulnerável de uma maneira social. E muitas delas tinham que recorrer à prostituição. E isso vai ser visto pelos portugueses e por outras autoridades coloniais, enfim, de uma forma que devadace, ou bailadeira, como eles chamam, né, prostituta. Ele faria esse equivalente de uma forma, né, claro, né, sem considerar contexto social, enfim, e elas estariam realizando, então, a corrupção desses soldados portugueses. E é como o Frei Inácio de Santa Teresa, em 1725, ele vai defender, né, que em um determinado... houve um enfrentamento militar contra inimigos, e ele diz que, na verdade, essas bailadeiras, essas serventes dos pagodes, desses templos, elas são escravas do diabo, porque elas começaram a distrair esses homens não queriam mais guerrear, eles queriam estar com as bailadeiras, né? E aqui ele fala, né, mas por isso, nas ocasiões, procedem às cegas, não como varões, mas como rapazes, em nada marciais, e em tudo afeminados. E é própria dos afeminados a preguiça, o temor, a frouxidão, a miséria e a indigência. Então, tudo que essas características são atribuídas ao feminino e ao feminino indiano. Pode passar. E falando novamente aqui da emasculação portuguesa, a gente vai ter o caso simbólico do palanquim, que era um sistema de transporte que era utilizado principalmente por mulheres nobres, enfim, mulheres indianas nobres. Na imagem não aparece, mas geralmente esses palanquins, eles têm um véu, né? Provavelmente ali para fins de ilustração, o Linchoten não colocou, né, um véu para a gente poder ver como é que é esse sistema de transporte. Mas ele era muito utilizado por mulheres, principalmente. E aqui é muito curioso, né, que o Linchoten, ele mostra um homem português sendo transportado, né, ali por vários funcionários e escravizados, inclusive, dele, né, ele está até com uma sombrinha ali em cima. E o palanquim, ele foi um objeto de discussão durante todo o século XVI, porque ele chegou a ser proibido, porque ele era um símbolo dessa inversão, dessas assimetrias de poder, né? Então,
o colonizador está se tornando colonizado a partir de um meio de transporte feminino. O palanquim é o símbolo da emasculação portuguesa. Pode passar. E aqui, né, falando também sobre outras questões que são referidas pelo Linchotten e por outros cronistas, é sobre essa reclusão feminina, né? Então, como essas mulheres, elas estavam trancanfiadas dentro de casa, né, na visão desses homens, porque elas tinham um comportamento lascivo, e os homens eram muito ciumentos dessas mulheres, e aqui, né, na primeira parte da fonte, ele fala, né, que nem mesmo amigos ou compadres poderiam visitar essas mulheres, né, e elas estariam ali na companhia das mulheres escravizadas e também de outras mulheres que serviam a elas. E aqui nesse último trecho também está falando sobre essa fantasia do incesto. Então, né, falando por muitas vezes encontrar o sobrinho com a mulher do tio, e o irmão com a mulher do irmão, e até o irmão com a irmã. Conheci vários destes que foram apanhados nesses atos e logo foram mortos, juntamente com a mulher pelo marido dela. Então, novamente, a fantasia sobre essa sexualidade refreada dessas mulheres que não conseguem nem respeitar vínculos familiares. Pode passar. E aqui, né, o Gaspar Correia, o Fernão Lopes de Castanheda, eles vão falar sobre essa questão da distração que essas mulheres exercem, né, tanto, enfim, se relacionando com esses soldados portugueses, né, ali o Gaspar Correia, ele fala, né, que ele está falando de uma reclamação de um agente do exército, que ele fala que que esses homens deveriam ser punidos porque eles ficavam andando à noite, né, em vez de guardar a fronteira para ficar com essas mulheres. O Fernão Lopes de Castanheda também vai falar sobre que no reino de Vijayanagar, né, também conhecido como Bisnaga pelos portugueses, não sei como foi feita essa associação, que as mulheres elas eram utilizadas como soldo de guerra, né, e que o pagamento em mulheres, as mulheres como modo de troca, faziam os homens lutarem de uma forma mais brava. Pode passar. E o Linchotten, ele vai falar que essa corrupção dessas mulheres é totalmente intencional, né? Que essas mulheres até se orgulham de ter um amante português, né? Então, elas estão ativamente ali tentando corromper a ocupação portuguesa, né? Seriam capazes de roubar tudo de seus amos e amas para dar aos seus amantes e concubinários. Aí a gente tem na questão do concubinato. Sustentando-se muitos soldados de tal soldo bem melhor do que com o que recebem o serviço de el-rei. Então ele está dando uma alfinetada ao mesmo tempo na coroa ibérica, né, falando que o soldo dos soldados não é tão bom assim, que eles estão tendo que recorrer a ser sustentados pelas suas amantes. E também, né, outra questão que ele vai falar sobre isso é sobre doenças sexualmente transmissíveis que são adquiridas a partir do contato com essas mulheres, né? Uma das grandes causas de mortalidade eram essas doenças, mas o Linchotten vai atribuir aos encontros com essas mulheres indianas. Elas seriam esses vetores, né? Então, ele fala, né, por exemplo, que, enfim, essas doenças, ele está falando sobre outras doenças que não são as sexualmente transmissíveis, mas ele coloca elas ali no meio de uma forma ali para disfarçar, né? Em parte porque tem pouco para comer e ainda menos para beber, que seja alimento ou bebida substancial, e também porque vão frequentemente as mulheres, pois as ocasiões da terra incentivam-nos muito a isso. Tá? Então, eles são instigados por essas mulheres a, enfim, terem relações com elas. Pode passar. E aqui, resumindo, né, para a gente poder ter tempo de abordar outras questões, o Linchotten, ele vai concluir que essas mulheres, elas são a ruína dos portugueses, né? Ele fala, pois mesmo se os homens fossem de ferro e aço, a luxúria das mulheres e os seus desejos insaciáveis bastariam para os reduzir a pó e a nada e para dar cabo deles. Então, a gente consegue perceber que esse discurso sobre a degeneração portuguesa está sempre centrado nessas mulheres. Pode passar. E aqui a gente entra em outra questão também, que o Linchotten vai atribuir às mulheres como assassinas de maridos, né? Além delas traírem os seus próprios maridos, além delas corromperem os soldados portugueses, elas seduzirem e passarem doenças, elas também assassinam seus maridos, né? Com uma erva, de uma forma totalmente maquiavélica. Linchotten tem um capítulo inteiro, inclusive, falando sobre um amigo dele que foi assassinado porque ele foi traído com um soldado português, e essa amante, ela e o amante fugiram, enfim, e assassinaram ele.
ele tem bastante obsessão com essas questões. Pode passar. E ele ainda afirma, né? Pois não há um ano que se passe sem que na Índia sejam envenenados e mortos 20 ou 30 maridos pelas suas mulheres, apenas para estas praticarem as suas volúpias. Do mesmo modo, são mortas anualmente muitas mulheres pelo marido por causa do adultério, mas poucos se importam, dizendo abertamente que não há morte mais suave do que morrer assim, pois dizem e afirmam que morrem e são mortas por amor sincero. E aí, a gente entra em outra questão, pode passar, que é a questão do sati, né? A princípio, né, e a gente tem nas fontes historiográficas, em várias outras crônicas, o sati, ele se trata de um ritual de imolação de viúvas, né? Essas viúvas, elas estariam, enfim, elas seriam convidadas a, enfim, se colocarem ao lado do marido morto, geralmente praticado entre castas mais altas, como a casta dos Kshatriyas e principalmente o grupo dos Rajaputis. E essa forma de sacrifício, ela é ambientada na questão da esposa a partir, enfim, do seu corpo queimado, desse sacrifício junto com o marido, de se tornar uma boa esposa. Sati significa boa esposa, em sânscrito. Então, há uma série de questões antropológicas, né, que a gente poderia abordar sobre a questão do sati, mas o que aparece para a gente nessas crônicas, né, principalmente que a gente tem muito acesso, inclusive, a relatos desses viajantes, e o que sobrevive, o que, enfim, a gente consegue ter acesso, é sobre como o sati, na verdade, ele, historicamente, ele é um ritual que acontece de uma forma muito rara, ou seja, ele é performado somente nas castas mais altas, mas ele é muito referido ao mesmo tempo nas crônicas. Então, aquilo é um erro de contagem, assim, como que tem tantas crônicas que afirmam ter visto o sati, afirmam ter presenciado um ato que é tão forte, um ato que é tão emocionante, vamos dizer assim, sendo que ele era uma questão muito, muito rara. E isso se torna, então, um topo literário, né? Os portugueses, enfim, e outros europeus, para poder afirmarem que estiveram na Índia, eles afirmam que viram sati, mesmo eles não tendo visto. Pois isso reafirma a autoridade, né? Então, o sati ele se torna uma ficcionalização a partir desses portugueses. Pode passar. E o Linschoten, ele vai apresentar uma origem, né? A gente, claro, tem toda a questão da cosmologia hindu que se refere ao sacrifício da mulher de Shiva, né? Sobre a desaprovação do seu pai, enfim, questões antropológicas que a gente não tem tempo de entrar aqui, né? Com aprofundamento devido. Mas o Linschoten, ele vai falar que o motivo dessas mulheres serem queimadas é justamente porque elas assassinavam seus maridos. E que o sati, ele seria uma medida legislativa. Isso não tem base, né? Enfim, ele é mais um costume do que uma imposição legislativa. Enfim, para coibir essas mulheres de matarem os seus maridos, né? Então, essas mulheres, então, que destruiriam esses homens pela sua maldade, e ele vai falar que ele vai se instrumentalizar esse topo literário do sati, e ele vai falar que ele viu, inclusive, que ele ouviu de um indiano que isso era correto, mas na verdade ele está só utilizando a própria autoridade, né? Então, ele está transformando uma tópica literária em algo para instrumentalizar e novamente falar sobre a questão dessas mulheres envenenadoras de maridos. Aqui, enfim, né, também são uma relação de alguns autores que também falam sobre isso, e também eles frisam principalmente essa questão da voluntariedade. A gente tinha visto ali no Linschoten, né, que essas mulheres, elas não têm prazer maior do que morrer por amor sincero. Então, esses cronistas, o Duarte Barbosa, o Garcia de Rezende, Fernão Lopes de Castanheda, e toda essa galera aí vai falar sobre essa vontade de morrer, esse amor inexplicável pelo marido, né? E isso vai se derivar muito, inclusive, ao mesmo tempo que tem um horror em relação ao sati, tem um processo, às vezes em algumas crônicas, de admiração, porque secretamente, talvez, se a gente for fazer uma interpretação, é isso que eles esperavam das suas próprias esposas, talvez, essa devoção até a morte, né? Apesar deles considerarem isso um costume bárbaro, incivilizado, enfim, como assim esses homens queimam as próprias mulheres, mas ao mesmo tempo eles admiram essa devoção que elas têm aos maridos. Pode passar. E essa aqui é uma imagem que também está no itinerário do Linschoten. Novamente a gente vê um modelo de corpo totalmente europeu,
E a interpretação da historiadora Pompa Banerjee é que essa imagem, ela é muito simbólica em relação, quando a gente coloca ela em comparação também aos relatos desses viajantes, porque o fogo, ele parece que ele está domado, parece que ele não vai machucar essa mulher, e ela está totalmente de braços abertos, aceitando a morte feliz, né? Ela está até com o pé ali para fora ali do precipício, enfim, ali, e todo mundo está muito feliz, enfim, com esse sacrifício dela. Pode passar. E finalizando essa questão sobre essas percepções das mulheres pelos portugueses e pelos europeus, tratando aqui de uma reflexão feminista mais recente, né, na historiografia, a gente pode entender que o sati e também esses relatos sobre essas mulheres, sobre a sexualidade, se tornam itens de consumo que vão ser lidos por esses viajantes. E a partir disso, né, a gente tem a reivindicação da autoridade a partir desses topos literários, e a Lata Mani e a Gayatri Spivak vão falar que esse silenciamento a partir do sati, que vai acontecer principalmente também de uma forma contemporânea entre apoiadores do sati, de um hinduísmo fundamentalista, vamos dizer assim, que falam, não, essas mulheres, elas estão perpetuando uma tradição que deve ser preservada, só que ao mesmo tempo a gente tem uma posição contrária ao sati que é totalmente intervencionista. Vamos salvar essas mulheres, porque elas são incapazes de salvar a si mesmas, desses homens bárbaros e incivilizados. Então a gente está vendo ali que não tem uma forma da mulher ser escutada nessas condições, da gente poder compreender essas vozes, mas a gente poder, então, de uma forma, problematizar esses discursos que são feitos, e como que o sati e todas essas outras questões vão ser instrumentalizadas para fins coloniais e para fins de intervenção. E, bem, retornando então para o Império Mughal, seguindo para o norte, né? E aí fazendo esse diálogo com que a Vitória comentou muito bem sobre essas questões mais específicas das mulheres e trabalhando a questão teórica em relação a isso, né? A gente consegue encontrar também alguns elementos presentes na tradição historiográfica e também algumas dessas fontes primárias que eu citei no início da apresentação, sobre como elas se encontravam dentro dessa sociedade mughal, né, basicamente. Então, o que a gente consegue observar que é bem interessante nesse contexto, né, do século XVI, século XVIII, XVII, etc., que nós temos, por exemplo, a presença de mulheres, né, nos interiores dos haréns, fazendo o papel de guardas, né. Os haréns, eles são um elemento muito recorrente, né, da cultura islâmica, e aqui nesse caso da dinastia Mughal não foi diferente, afinal a gente está falando sobre uma dinastia cujos soberanos eram adeptos do Islã, e sendo tanto aqueles que vieram da Ásia Central, tínhamos muçulmanos indianos que já eram adeptos à religião, já faziam parte dessa religião desde o século VIII também, através das redes de comércio, né, que disseminaram o Islã na região também, nobres persas também nesse sentido, então homens e mulheres persas que também traziam um Islã xiita para essa região. Então as mulheres, elas costumavam, né, ficar confinadas, as esposas de nobres, nesses espaços, né, dos haréns, mais especificamente o que se chamava no subcontinente indiano de mahals, né, mahal, que seriam palácios, né, mahal no final das contas é isso, palácio. Então palácios onde elas ficariam, elas viveriam, né, ficariam confinadas ali de certa forma. Porém, esses mahal, eles são um elemento muito interessante porque eles são, na verdade, caracterizadores de uma posição nobre dentro da sociedade, né? Já que para você construir ambientes como esses, né, e contratar, por exemplo, funcionários de diversos tipos, ou também comprar escravos, que apesar de haver uma ação dos soberanos dos soberanos Mughal para coibir essa prática, ela ainda se manteve, né, e tiveram pessoas escravizadas em contextos mais domésticos, tá? Mas para também manter essas pessoas, tudo isso envolvia uma grande movimentação de recursos, acúmulo de recursos nesse sentido. Então não seria
qualquer família que teria as mulheres confinadas nesse tipo de situação, né? A gente presenciaria isso principalmente entre famílias nobres. Tá? Então, os Mahal, tendo esse corpo de funcionários, né, seja aqueles que eram pagos ou seja aqueles que estavam ali trabalhando nessas condições, eles seriam ocupados por guardas, né, para proteger as mulheres, principalmente guardas homens na área externa, né, desses edifícios, mas na parte interior, como as mulheres elas seguiam o costume da urda ou parda, né, ou seja, da modéstia e das mulheres se manterem ocultas à visão de outros homens que fossem desconhecidos ou não permitidos ou íntimos da família, esses postos de guardas normalmente eram ocupados por mulheres, né? Normalmente portando adagas, né, arcos e flechas também, então elas faziam as guardas dos interiores do espaço do Mahal, enquanto guardas homens ficavam mais na parte externa vigiando aquele edifício, né? E, no caso, eles, né, são descritos muitas vezes, esses Mahals, como espécie de fortalezas, né, então eram edifícios bem guardados nesse sentido, e aconteciam diversas atividades ali naqueles interiores. Tá? Um outro tipo de posto de trabalho que nós veremos com recorrência a participação de mulheres na sociedade são as oficinas manufatureiras, né, também chamadas de carcanas, né, eram estruturas domésticas, normalmente, que aconteciam nas próprias residências da plebe, aqui com muitas aspas, né, da plebe da sociedade Mughal, nesse sentido, algumas vezes até financiadas por outros nobres que investiam algum dinheiro ali para a produção, para matéria-prima, e aí produzirem diversos produtos, e normalmente essas oficinas eram trabalhadas, tinham uma participação familiar completa, de homens, mulheres, as crianças também, e papéis bem definidos, para muitos casos, para a produção de um mesmo item, né? Então, se você vai produzir um tecido, a mulher vai ficar responsável por um tipo de atividade em específico, enquanto o homem vai se ocupar em outra. A produção de tijolos e potes, tudo isso era bem dividido de acordo com uma questão de gênero mesmo, tá? E, assim, é bem interessante esse elemento dessas oficinas, porque elas eram a ponta de lança na economia da sociedade, né? O subcontinente indiano, no geral, era uma região de solo, sempre foi, né, uma região pobre em questão de minérios, né? E uma das principais formas de ganho de recurso era a exportação de, além de matérias-primas, também muitos tecidos, né? E eram tecidos que circulavam a nível internacional nesse contexto. Então, eles não só ficavam restritos a um comércio doméstico, como também se estendiam esse comércio para a Ásia Central, para o leste asiático, sudeste asiático também, e iam parar na Europa, em especial na região do leste europeu, nesse sentido. Então, e também no continente africano. Então, tinha uma circulação muito grande desses produtos que eram fabricados a nível local nas famílias ali, né? Sempre com esse investimento também dessas famílias nobres nesse contexto. Então, a gente tem a participação dessas famílias, principalmente dessas mulheres aí, nessas residências, ajudando na parte da produção dos produtos nesse sentido, mas, claro, sempre a gente percebe que, mesmo assim, também elas eram relegadas para tarefas específicas, né? Outro tipo de atividade que a gente conta também são as dançarinas, né, que a Vitória até comentou, mas aqui também no contexto Mughal a gente também vai ter essa presença, né? Quando se fala aqui de planos de fundos culturais diversos, né, porque no caso elas poderiam prover de várias regiões diferentes, né, tanto da própria Índia em si, muitas mulheres vindas do Irã também participavam dessas atividades, e de religiões diversas, né, inclusive com alguns nomes bem específicos para cada tipo de tradição de dança, né, então era tudo bem organizado, bem elaborado nesse sentido, né, e elas se encontravam em diversos espaços, né, como dentro dos próprios Mahal, né, participando de festividades ali, e também eram muito presentes em festividades matrimoniais, né, que são citadas por autores como Ifam Habib, nesse sentido, de que eram festividades bastante suntuosas, mesmo entre as camadas mais baixas da população muçulmana da Índia. Então, eram sempre realmente grandes festividades nesse sentido, e muito com a presença também muito grande de performances artísticas e tudo mais.
Também, então, os Mahal, nesse sentido, né, aquele espaço que a gente também poderia encontrar essas pessoas, funcionavam como cidades autossuficientes, né, então tinha todo um corpo até industrial nesse sentido, então tinham lojas, tinham ruas, cozinhas muito bem elaboradas, que em alguns casos, inclusive, proviam equipamentos para a produção de perfumes, né, dessas mulheres nobres, né, então elas utilizavam as várias matérias-primas que eram cultivadas ali, né, no solo bastante fértil, principalmente da região norte da Índia, né, provia materiais como sândalo, por exemplo, e diversos tipos de flores. A região da Caxemira era muito importante, muito rica nesse sentido. Então, elas produziam de forma artesanal diversos tipos de fragrâncias e produtos ali relacionados a um cuidado pessoal nesse sentido, e principalmente perfumes. E eles normalmente eram usados para mais de uma forma realmente pessoal, ou como presentes, do que fazer parte de uma atividade comercial. Então, era parte muito mais de uma certa vaidade ali, né, sem julgamentos nesse sentido, mas no sentido de uma preservação mesmo, de autoestima e tudo mais, ou então para presentear os familiares ali, né. Então, questões de cuidado, marido, irmãos, né, e por aí vai. Então, e aí falando as questões de matrimônio, etc., né, então, esses mahal, né, onde você encontrava essas esposas, costumavam ser locais bastante diversos, né, citados tanto por viajantes, quanto dentro das biografias como e muito presente na historiografia como formadores, né, de alianças ali, políticas, culturais, nesse sentido, foram muito importantes para o estabelecimento a estabilização da corte mughal naquele espaço, do Estado, através desses casamentos. Então, os Mahal, você poderia encontrar com frequência, principalmente, mulheres de origem persa, né? Primeiro, mulheres da Ásia Central, que vieram nessa primeira leva de migrantes, né? Também mulheres, então, de origem persa, né? De cultura persa, vindas do Irã, principalmente da corte safávida, nesse sentido, né? Que migrava bastante para a Índia nesse período. E também mulheres hindus locais, em especial da casta dos Rajaputis, que era um grupo de grande relevância política naquele espaço, né, capaz de mobilizar grandes exércitos, então sempre rivalizaram em vários momentos ali com a corte, com o Estado Mughal, nesse sentido, então era uma forma de formar alianças, e por conta disso a gente tinha uma grande produção e circulação de ideias nesse espaço. Ainda que normalmente essas mulheres não interagissem muito entre si, até por questões de barreiras linguísticas, né? Mas elas acabavam trazendo várias influências ali, já que também o espaço dos Mahals acabava sendo um espaço muito criativo nesse sentido, tá? E depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E as mulheres nobres, elas também acabavam sendo envolvidas em vários empreendimentos, né? Como financiamento de peregrinações religiosas, tanto para templos hindus, né? Templos muçulmanos também, né, a peregrinação à Meca, né, era algo que era recorrente, essas mulheres nobres estarem participando desse financiamento, seja em caravanas por terra, viagens marítimas, que também acabavam sendo muito úteis para comercialização, que era outra tarefa que também elas estavam muito envolvidas, então pegar os produtos ali e financiar navios para levarem esses produtos para serem comercializados, principalmente na região ali do Oriente Médio, e aí nesse percurso, né, aproveitava-se para acontecer essa visita à Meca, que era essencial ali da vida dessas mulheres, né, essas mulheres de uma região muçulmana nesse contexto. E também a construção de edifícios e jardins, né. Essa imagem aqui, por exemplo, a gente tem o túmulo seria do pai da Nur Jahan, né, que foi uma das esposas do Jahangir, basicamente. Então já é um edifício construído no século XVII, né, e, basicamente, ela foi quem injetou, né, um dinheiro, vamos dizer, para construir esse edifício, né? Ela não pensou no planejamento, etc., mas ela fez esse investimento, né, já que essas mulheres, normalmente, elas recebiam uma renda relativa a um espaço de terra cultivado dentro dos domínios do Império, né? Então, elas recebiam uma parte desse dinheiro, né, como se fosse uma espécie de, com muitas aspas aqui, uma mesada, né, que aí elas usariam esses dinheiros para investir nessas diversas atividades que eu citei, inclusive em empreendimentos próprios, então elas conseguirem retirar ainda mais lucros em cima disso, né? E aí um desses casos aqui a gente tem esse edifício que é o túmulo do pai da Nur Jahan, né,
seguindo uma estética que vocês podem ver que tem vários elementos aqui bem visíveis de arquitetura islâmica, né, mas também tem contornos próprios aqui de uma arquitetura mais local, nesse sentido, principalmente influenciada pela arquitetura do norte da Índia. Também construção de templos, caravansarais, né, que seriam equivalentes às estalagens que a gente tem na cultura ocidental nesse sentido. Então, por onde passavam comerciantes, viajantes e se hospedavam nesses espaços, né? E também os jardins, que são um elemento marcante dessa cultura persianizada, tá? No caso, são jardins que ajudavam tanto a dar um frescor ali para as cidades, né? Principalmente em períodos de verão, já que, como a gente consegue até encontrar alguns registros do próprio Jahangir, assim, tem bem definido estações do ano que ficam muito quentes, né? Mesmo no norte da Índia, então ajudavam a climatizar ali as cidades, né? E também havia uma ideia nesses jardins, né? E aí, no caso, inspirado justamente por essa cultura islâmica, de que esses jardins eles seriam reproduções dos jardins do paraíso, ou seja, do pós-morte, nesse sentido. Então, tem esse elemento também um pouco religioso nesses jardins, mas eles serviam tanto para embelezar quanto para ajudar e climatizar o espaço da cidade, nesse sentido. E também, como vocês podem observar até aqui nessa imagem, também adornavam alguns desses mausoléus, né? Então, em voltas deles também a gente encontrava esses jardins, né? Que são chamados de charbagh, na tradição persa, basicamente. Tá. Tá. Então, nos haréns, né, essas mulheres elas ficavam normalmente isoladas nesses espaços e tudo mais, que normalmente quem tinha acesso seria os meninos ali, né, os filhos dessas nobres, né, crianças ainda, até chegarem ali no comecinho da adolescência e tudo mais, normalmente ficavam confinados a esses espaços, cresciam junto das mães, e em alguns casos também das mães dos outros irmãos, nesse sentido, ou de mulheres solteiras que eram esposas dos pais, concubinas, etc. Então tinha um trabalho de criação ali daquela criança um pouco mais coletivo nesse sentido, né? Também eunucos, né? Como acho que eu não citei isso anteriormente, eu já falo como eu citei anteriormente, mas então eunucos também tinham acesso a esse espaço, e normalmente eles agiam como administradores, né? Então, como se fossem os governantes, assim, no sentido de cuidarem da entrada de recursos, da manutenção do espaço, delegar ordens, etc. Indivíduos de confiança, então, amigos dos maridos ou familiares ali que que sentissem essa segurança de terem contato com essas mulheres e verem elas, por exemplo, sem os véus, né, no rosto e tudo mais. Médicos, em alguns casos, né, como se dá em alguns relatos, eles faziam os exames por cortinas, né? Normalmente ficava uma cortina na frente das mulheres, elas mostravam a parte doente do corpo ali para ele, e ele examinava somente aquele local para verificar o que estava acontecendo, né? Então, mesmo assim, tinham regras bem rígidas nesse sentido, mas seria um dos casos dos poucos que teriam acesso a esse espaço. Homens de serviço, então, jardineiros, construtores, né? Entre outros, e também tutores, né? Já que parte a parte da erudição dessas mulheres era algo muito esperado e também, na verdade, estimulado no geral, né? Então, o processo de educação, principalmente porque havia um estímulo, um incentivo e também financiamento de produções literárias, tanto principalmente de poesia, né? Que já era uma tradição bastante recorrente, né? Nesse mundo do persianato, né? Pelo menos ali desde o século XIII, mais ou menos. E aí se manteve também aqui na dinastia Mughal. E normalmente essas mulheres, elas trabalhavam com o persa na parte da literatura, né? E também o persa era a língua da corte, nesse sentido aqui, né? A língua administrativa, melhor dizendo, enquanto o turco era o idioma que era conversado ali internamente entre essas famílias aqui, tá? E no caso as mulheres as mulheres hindu, né, os nobres de origem hindu, no caso, falariam um idioma parecido com o que a gente chama de Hindi hoje em dia, tá? Então, normalmente no espaço ali dos apartamentos, né, dos ananas, das residências delas, elas tinham esse aprendizado de línguas, e as mulheres hindu normalmente trabalhavam com sânscrito na parte da
da poesia e literatura, né? E aí trabalhando com esse diálogo que eu comentei sobre essa tradição persa e também um pouco islâmica, e também a tradição hindu-budista da região ligada ao sânscrito, nesse sentido. E também, né, vale comentar, e é um aspecto bastante interessante, até comparando a região mais abaixo da Índia, que é a questão do casamento de viúvas, né? Coloquei entre viúvas, no caso de viúvas, né, já que dentro também da tradição islâmica, é muito comum que as viúvas se casem novamente, tá? Teve um esforço por parte do Estado Mughal de incentivar esses casamentos, né, dessas viúvas novamente, inclusive de viúvas hindu, né, com nobres também muçulmanos, né, que normalmente aceitariam esses casamentos, né, já que a tradição hindu nesse período tendia a ir para um outro aspecto entre os nobres, tá? Então, era recorrente isso. E até o reinado de Shah Jahan, né? Basicamente, a gente vai ter a predominância desse hábito, mas no reinado dele isso vai ser proibido, né, o casamento entre hindu e muçulmanos, perdão, gente, né? E, como a gente vai perceber, vai ser principalmente uma política para coibir a prática do sati. Tá? Então, assim, o Akbar, né, o Jahangir, eles presenciaram isso, eles têm, nas suas próprias biografias, eles citam esses eventos, e era algo que chamava bastante a atenção deles, apesar de que o Akbar também ele acabava por admirar, né, esse aspecto devocional, né, do sati, né, nessa perspectiva dele, mas eles foram utilizando dessa prática para tentar coibir. O Akbar, ele, no caso, ele passou algumas ordens para ir tentando minar essa prática e permitir somente se fosse um desejo realmente voluntarioso daquelas mulheres, tá? Então, não haver mais um estímulo da sociedade nesse sentido, mas no final da década de 1620, o Jahangir opta por eliminar completamente essa prática do sati, então a gente já não vai presenciar de forma tão disseminada como antes, pelo menos na região do norte da Índia, mesmo entre indianos hindu, no caso. E bem, eu havia falado sobre a questão do Jahangir, né, dos hábitos dele, então dele ser uma pessoa que não participava muito efetivamente da política de Estado. Bem, quem acabava por cumprir esse papel era justamente a Nur Jahan, né? A Nur Jahan, ela foi uma das esposas do Jahangir, né? Das diversas esposas que ele teve. Se não me engano, ele teve total de umas 14, mais ou menos. Ela foi a 8ª, então ele já tinha tido casamentos anteriores, já tinha tido outros filhos, né? E ele acabou casando com ela, né? Talvez por uma questão realmente mais pessoal, de sentimentalismo, e a gente tem alguns relatos nesse sentido, né, na própria biografia do Babur, ele menciona bem brevemente sobre alguns encontros que ele teve com alguma nobre, que ele se casou posteriormente. Você percebe um pouco de uma certa afeição nesse sentido, tá? Então também não era tão incomum, principalmente por esses casamentos, eles também serem casamentos mais, como é que posso dizer? Eles casaram com várias esposas, então casamentos mais poligâmicos mesmo, né? Havia também espaço para esses casamentos não necessariamente mais políticos, né? Mas eles tendiam a sempre formar alianças, né? Tem uma questão de interesses e dotes, etc. Então, são razões diversas para se firmar esses contratos de matrimônio, né? E ela, no caso, era uma nobre de origem persa, né? Cujo pai migrou para a Índia Mughal, procurando encontrar espaço dentro da burocracia imperial, algo que era recorrente, na verdade. Tá? Eles eram, assim, o segundo maior grupo que constituía o corpo burocrático do Estado Mughal, diga-se de passagem. Ele se casou, então, com ela, já após ela ter se tornado viúva, né? Então, também já tinha filhos. E enquanto Jahangir estava justamente mais investido naquelas atividades idílicas, e patrocínio de arte e tudo mais, ela cuidou mais da parte realmente política, né, de Estado, principalmente no que a Alison Maxfield, que é uma autora que trabalha um livro somente falando sobre ela, né, no caso no Jahan, Empress of Mughal India, fala que ela caracteriza como uma espécie de triunvirato. Então você vai ter a participação dela, né, junto com o irmão dela, o Azaf Khan, e também o seu pai.
que, assim, eu não vou falar o nome dele, porque sempre que eu tento dar uma trava-língua, mas vocês conseguem ver aí, né? No caso, seria um título que foi dado a ele, tá? Mas, no caso, os três faziam esse papel de cuidar da administração do Estado, né? Enquanto ele estava ocupado nas atividades de lazer dele, etc. Estava patrocinando arte, inclusive trazendo muitas peças de miniatura, que era algo de bastante interesse dele, inclusive imagens católicas, né? Principalmente as que eram relacionadas à Virgem Maria, porque ele tinha um certo interesse a mais nisso daí, e isso segue muito da tradição islâmica, que tem essa valorização da figura de Maria nesse sentido. E após a morte, né, do Jahangir, ela procurou articular, né, a ascensão do Shahryar, que foi aquele primeiro filho que assumiu o trono após a morte do Jahangir, né, até ser depois por Shah Jahan depois, né, com a sua filha, né? Então eles já tinha um casamento entre os filhos dos dois anteriormente, né? Algo até bem incomum assim nesse sentido, pelo menos aos nossos olhos contemporâneos, né? Aí depois no Jahangir já se casaram depois dos filhos dele terem se casado no passado, né? E ela, né, usando justamente essa influência política, as articulações que ela tinha, ela tentou entronizar ele ao invés do Shah Jahan, que também já era um filho rebelde, já tinha organizado diversas revoltas e terminou por confinar o pai dele, né, quando ele se tornou mais velho, né. E a Nurjahan também acabou os dias dela sendo confinada nesse sentido, pelo próprio Shah Jahan. E aí, né, pegando, então, só comentando aqui para a gente ir encerrando aqui, sobre as fontes primárias que eu selecionei, a gente tem esse texto, né, dos relatos de Francisco Pelsart, tá, que é um texto produzido em 1626, enquanto ele estava em Agra, na Índia. Ele foi enviado da Companhia Holandesa das Índias Orientais, né? Ele era apenas um comerciante a princípio, tá? Mas durante a sua carreira na Corte Mughal, ele foi ascendendo, né? Se tornando uma espécie de chefe ali, de todo o comando das operações nesse sentido. E quando ele retornou, no caso, para a Holanda, né? Ele, no caso, sai da Índia no final de 1627, chega já em 1628 na Holanda. Ele parte para uma outra expedição, né, liderada pelo navio Batavia, né, porém ele sofre um naufrágio, né, tá aqui sofrendo um próximo, no caso seria um naufrágio próximo à costa da Austrália, né, já que estava mirando, no caso estava se dirigindo à Indonésia ali, né, na ilha de Java, e ele consegue salvar da situação do navio naufragado, mas ele sai bastante abalado da situação, fica bastante debilitado, né, e acaba por falecer depois em 1629, depois que ele já retorna mais uma vez à Holanda. E aí, durante a estadia dele, né, na Corte Mughal, então... pode passar, tá? Durante a estadia dele, então, na Corte Mughal, ele vai fazendo alguns relatos do que ele observa aí, em diversas cidades, inclusive. E aí eu peguei alguns trechos bem interessantes, né, até pra gente revisar algumas coisas que a gente foi vendo ao longo da apresentação, né? Como esse trecho aqui que ele comenta sobre os Mahal, né? Ele comenta, então, que os Mahal eram adornados internamente com lasciva sensualidade, devassa, imprudente festividade, e percebam os adjetivos que ele vai usar a partir daqui. Não fui eu que inseri, tá, gente? Eu só traduzi da melhor maneira possível todas as palavras que ele utilizou. Imprudente festividade, pompa supérflua, inflada soberba e delicadeza ornamental, enquanto os servos dos senhores podem ser descritos apenas como uma procriação de iniquidade, ganância e opressão, por assim como seus mestres aproveitaram ao máximo o momento. Por vezes, enquanto eles, né, os nobres, pensam que são exaltados a um assento no céu, o relatório invejoso enviado ao rei pode lançá-los às profundezas da desgraça. Tá? Então, a gente percebe aqui o elemento, né, que a Vitória havia comentado, né, que é muito trabalhado pelo próprio Said em orientalismo, dessa questão de imaginar esse Oriente lascivo, sensual, né, e muito integrado, entregado à boemia e etc., de uma forma a correlacionar essas sociedades com um certo tipo de barbarismo, né. E aí, continuando, né, tá, e vai comentar e fala sobre, sobre a ostentação aqui, etc, né, e eu já dou uma cutucadinha que falta também um pouco de autocrítica, né, nesse sentido, já que as cortes também, que nós víamos na Europa, também tinham os mesmos hábitos, né, mas aí, é claro, quando se trata do outro, né, a crítica sempre vem mais pesada.
Muitos poucos deles, porém, pensam sobre o futuro, mas eles sempre têm o máximo quanto eles podem. Como regra, eles possuíam 3 ou 4 esposas, né, os filhos de homens valorosos, mas a esposa sênior, e aí percebam que ele comenta também sobre uma aparente predileção dos nobres de uma ou outra de seus cônjuges. Todas viviam, as esposas sênior impõem maior respeito. Todas viviam em recinto cercado por altas muralhas, então esses Mahal, né, que existia o título de Mahal, havendo tanques e jardins no interior, né, algo que é observado em sítios arqueológicos nesse sentido, então isso daí ele realmente está bastante correto, né. Cada esposa possuía apartamentos separados para si mesma e seus escravos, no caso os chamados Anana, os quais poderiam ser entre 10, ou 20, ou 100, né? Então ele vai chutando números aqui, tá? De acordo com a sua fortuna. Cada um tinha uma habitual mensalidade, né, para seus gastos, e aí, no caso, ele utiliza essa palavra portuguesa, tá? No caso, ele tem uma tradução em inglês, mas ele também mantém essa palavra gastos em português, tá? Mas o documento original seria em holandês, eu coloquei até a observação aqui embaixo nesse sentido, porque está seguindo essa... Né, o gasto seria esse termo para se referir à economia doméstica, despesas de viagem, então, essas despesas nesse sentido, né, essas despesas bem específicas. Joias e roupas eram providas por seu marido de acordo com o tamanho de seu afeto. E essa é uma parte importante também da política dentro das relações de nobres, né, nobiliárquicas dentro da corte mughal, já que a ascensão dentro desse estado era dada muito por conta das relações pessoais que eram construídas ali entre nobres e a família real. A gente passa aqui. Então, as residências das mulheres nobres, né, e com a complexidade desses espaços, a gente consegue também ver alguns outros relatos nesse sentido, né, que nós tínhamos a presença, então, de vários palácios diferentes, normalmente dados para uma esposa, né, específica, outra esposa teria outro, né, e até ele menciona aqui que de acordo com os dias, né, tinha uns dias da semana, então o Padishah costumava, né, se revezar ali nesse sentido, né, para conseguir atender todas, manter essas relações, né, justamente como as relações aqui são bastante pessoais, então teria que haver sempre essa manutenção nesse sentido, tá, não é no sentido, acho que não dá pra gente falar no sentido afetivo aqui, mas realmente no sentido político, tá? Então, sempre manter essa recorrência, dessa convivência do Padishah com as suas esposas, né? Então, costumava dormir do dia indicado pelo nome. O quinto, que era o Bengal Mahal, ocupado por mulheres de várias nações, né? Então, sempre essa dinâmica de origens diversas aqui dessas esposas. Internamente, então, o forte é construído como uma cidade com ruas e lojas e possui pouquíssima semelhança com a fortaleza, mas do lado de fora qualquer uma consideraria inexpugnável. Então, né, apesar da aparência externa de um forte, de um castelo, né, e realmente sendo um edifício que realizava muito bem essas funções, o interior era bastante luxuoso e confortável nesse sentido, tá? E aí, temos também uma outra citação, no caso, sobre os edifícios que foram patrocinados por Nur Jahan, né, que ele cita que, aqui no caso, a gente trabalhando ainda com o século XVII, que ele fala, né, que enquanto isso ela ergue edifícios muito caros em todas as direções, sarais, né, então, os caravansarais que eu mencionei anteriormente, né, locais de parada para viajantes e comerciantes, jardim de lazer, né, e acredito que aí, no caso, ele esteja se referindo propriamente aos charbag, como eu comentei, e palácios como ninguém jamais construiu antes, né, com a intenção de estabelecer uma reputação duradoura. Esses palácios, inclusive, ele pode estar falando sobre os mausoléus que eram construídos, né, para maridos, pais, que também era algo recorrente, né? A própria Nur Jahan chegou né, como eu mostrei para vocês, construiu para o pai dela e tudo mais. Só que talvez ele não tivesse essa distinção de que aquilo ali eram, na verdade, tumbas, né? Além disso, aí no caso a gente pensando aqui, né, trabalhando com o Babur Namah, alguns trechos interessantes que eu achei aqui, é interessante observar, né, que o Babur Namah, no geral, né, eu peguei para analisar ele de cabo a rabo, ele manteve uma descrição bastante detalhada, né, no Babur sobre aliados, né, então, quem eram os companheiros dele ali, em alguns casos até falando sobre a aparência deles, então você encontra descrições bem precisas de como eles eram, né,
visualmente falando mesmo, sobre a personalidade deles, sobre os hábitos, inclusive em alguns casos até criticando eles ou elogiando eles, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas também escreveu sobre os locais que ele visitou, né? E falando até da fauna, da flora, e falando precisamente sobre os animais que ele encontrou mesmo, né? Além de campanhas militares, alianças políticas, então ele passa bastante informação sobre as coisas que ele foi tendo contato, né? Só que o que é interessante é que as mulheres, por exemplo, já não fala muito, assim, né? Ele, às vezes, ele comenta sobre o nome, né? Quando aconteceu o primeiro encontro ali, quando conheceu, quando aconteceu o casamento, mas ele não se estende muito a falar sobre elas, né? Dá características sobre elas. E eu acho que deu uma bagunçadinha aqui. Ah, tá, perdão. Tem como passar rapidinho? Depois a gente volta aqui. Mas aí a gente tem menções sobre, né, as filhas, esposa do próprio Babu, por exemplo, dos nobres, né? E também alguns relatos em específico. Aí pode voltar rapidinho. E aí a gente consegue observar, né, em alguns trechos, por exemplo, que a gente vai perceber algumas mulheres ocupando o posto de maior destaque, né? Como eu já mostrei naquele relato do Francisco Pelsart, por exemplo. Então, em um trecho ele comenta aqui sobre a esposa, né, de um nobre, que seria a esposa principal, né? Então a gente percebe aqui que tem sempre uma que acaba prevalecendo nesse sentido dessas relações pessoais, né? Menciona que tinha grande afeição e etc. Em outro caso, a gente vê um outro nobre que é citado aqui, né? Que ele teve muitas concubinas e amantes, e a sua mais honrada concubina. Então ele usa esse termo também para falar sobre ela, né? E dizendo que ela se tornou, né, mãe de um filho e uma filha, e também outras amantes que também deram filhos a eles, que em alguns casos também integravam ali postos importantes dentro dessa sociedade. Então, mesmo os filhos das amantes, né, dessas esposas, tinham sempre aqueles que acabavam sendo mais valorizados de acordo com a relação que ele ia construindo ali em nível afetivo também. E aí, agora, voltando para a questão dos relatos aqui, né, então eu separei também esses dois relatos que eu acho bem interessantes sobre no caso, a mãe e a avó do Babu, né? Porque ele menciona sobre alguns casamentos, alguns falecimentos, mas é sempre de uma forma bem breve nesse sentido. Mas nesses dois aqui em especial, a gente percebe um elemento bem sentimental, né? Um pouco mais pessoal nesse sentido. E aí, né, lendo aqui para vocês, ele comenta, né? No mês de Muharram, e aí usando o calendário islâmico nesse sentido, minha mãe teve febre, né? Sangraram sem efeito, então o médico fez o tratamento ali. E o médico de Khurasani, né? O médico Khurasani, né? Conhecido como Said Tabib, de acordo com a prática de curação, a região da Ásia Central que a gente chama de coração, deu-lhe melancia, né? Então deu como parte do tratamento, possivelmente para fazer uma hidratação dela ali, né? Então deu um fruto bastante carregado nesse sentido, já que, né, a gente está falando de um período mais de calor e etc. Mas sua honra de morrer deve ter chegado, pois no sábado, após 6 dias de doença, ela foi a misericórdia de Deus. Então a gente percebe que foi algo bastante repentino, né, que acometeu ela. Então ela pegou essa febre, em 6 dias acabou falecendo, né, e foi realmente um baque, algo que a gente percebe que ele sentiu bastante. E aí nesse mesmo trecho ele continua mencionando o funeral, né, algumas pessoas que foram recebidas, e aí ele comenta, né, que enquanto então ocorria o funeral, ele comenta que recebeu a notícia de que a avó dele havia falecido, né, que já acontecia há algum tempo, já tinha acontecido há algum tempo, né, e aí a reação, o sentimento que ele descreve, né, é que ele cita que o lamento irrompeu novamente, né, a amargura dessas separações era extrema. Então, a gente percebe justamente que foi realmente um baque emocional para ele, né? E ele, nesse raro momento aqui da biografia, ele se deixa livre para comentar sobre essa parte sentimental em relação às relações familiares dele, né? E, por fim, né, para citar um último trecho aqui também, a Aysam Dawlat Begum, né, ou Begum, né, dependendo da grafia, vai aparecer desse jeito, que seria a avó dele, né? Foi descrito por Babu da seguinte forma, né? Poucas mulheres teriam sido iguais à minha avó em julgamentos e conselho. Ela era muito sábia e previdente, e a maioria dos meus assuntos eram conduzidas sob seus conselhos. Tá? Então, ela foi responsável nos anos iniciais ali do governo de Babur, né, no estado constituído pelo Babur,
por aconselhar ele, né? Então, ela foi uma figura política, na verdade, de grande relevância nesse sentido, tá? E a gente também, mais uma vez, percebe essa relação pessoal, né, dele elogiar ela nesse sentido, né? Algo que também é pouco habitual durante a biografia, ele realmente dedicar esses momentos. Mas aqui a gente percebe realmente uma valorização dele, da memória dele em relação à própria avó, nesse sentido. Mas então, gente, concluindo aqui, né, esse mini curso, né, o objetivo aqui, como vocês devem ter percebido, a gente trabalhou aqui dentro do limite com essas fontes, que vocês podem perceber que normalmente são sempre trabalhadas por homens, né, viajantes, imperadores, etc. Nós temos algumas produções nesse sentido, né, mas atualmente são produções em peça, que temos pouquíssimo acesso, né, ou tem pouquíssimas traduções, então ainda é um caminho que quem trabalha com esse espaço ainda está desvendando, né, ainda explorando nesse sentido. Mas, dentro desses relatos e dentro da bibliografia historiográfica nesse sentido, né, a gente procura, dentro do possível, sempre trabalhar essas informações, né, ressaltando que, mesmo dentro dessas sociedades, elas limitando esses espaços e delegando espaços muito específicos para essas mulheres, né, elas vão encontrando alguns espaços de agência aqui, como a gente foi observando, né, então, participando de certas atividades, né, influenciando politicamente dentro do possível, né, mas, quer dizer alguma coisa? Eu acho que é importante, enfim, como o Lucas falou, as nossas fontes, enfim, são escritas, na verdade, né, o título do mini-curso são perspectivas sobre mulheres, né, então a gente não tem acesso a essas fontes escritas por elas, por diversas limitações, mas é importante a gente ter esse contraste, né, enfim, como eu tinha mencionado, por exemplo, a fantasia sobre os haréns, que é um ambiente totalmente luxuoso e tal, e como o Lucas falou, é um ambiente de muita efervescência cultural, que essas mulheres, elas têm uma prioridade ali na questão da educação. Então, essa contraposição em relação à fantasia e como eram esses espaços, e é claro que a gente não pode, enfim, né, nenhum dos dois relatos, né, nem que eu, nem que o Lucas a gente trabalhou, eles vão representar de uma maneira fidedigna a realidade, mas na verdade eles vão reproduzir as concepções morais, políticas do indivíduo que escreveu, né, e disponibilizou esses relatos para a gente. Mas é nosso dever enquanto historiador, né, e principalmente enquanto historiadores que estudam esse espaço, a gente estabelecer entre as entrelinhas, né, e claro, né, a gente não está preocupado em acessar de fato como tudo isso aconteceu, mas a gente poder entender como que são formados esses discursos, né, como que são formados os discursos no Império Mughal e sobre, né, enfim, feitos por viajantes europeus, enfim, e de uma forma a gente traçar como que essas mulheres, elas estão ali de uma forma agindo, existindo, e como que essas pessoas percebem elas, né. Isso, então a gente já encerra a apresentação aqui e fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá certo? Muito obrigado pela atenção, gente. Acho que o meu tá mais fácil. Então a gente vai abrir agora para perguntas, tanto no chat, você pode trocar a tela para o chat só para a gente ver caso tenha alguma coisa. Uhum. E também na sala em si, pode falar que eu trago o microfone para vocês, pode dizer, ou se você também não quiser que apareça no microfone. Ok, vamos para o chat primeiro então por ordem, daí você, mais alguém? Aqui também, tá, o professor Otávio, tá, ok. Ok, tudo bem. Eu também tenho uma pergunta, então eu vou deixar mais por último. Luiz Afonso falou muito obrigado pelas partilhas, foi excelente. Desculpa, eu tenho que me aproximar por causa que minha visão não é o que costumava ser. Foi excelente. Queria aproveitar e perguntar se com o estabelecimento da Inquisição Portuguesa em Goa houve alguma mudança ou questão perceptível de denúncias. Será que você Eu passei aqui para ela. Obrigada pela... Vou olhar para cá, então. Obrigada pela pergunta. Então, eu não trabalho especificamente com documentos da Inquisição, né, de Goa, mas o que a gente pode ter em relação a essa questão das denúncias, principalmente, né, as pessoas denunciadas na Inquisição de Goa,
era por comportamentos considerados gentílicos, né? Então, a gente tem a instalação do Tribunal do Santo Ofício em Goa, né, especificamente por ser a capital ali do estado da Índia, e também por conta de várias tentativas de conversão que são ineficientes, né, como a gente viu no mini curso, mas as estratégias muitas vezes não davam certo, né, porque a gente já tem um sistema religioso, cultural e político muito bem estabelecido nesse sentido, então as estratégias de conversão são cada vez mais difíceis, né? Então, muitas vezes esses homens casavam com essas mulheres e mesmo batizadas, elas continuavam professando sua fé, né? Então, muitas denúncias eram nesse sentido. E, claro, né, a gente também tem a perseguição a essas crenças ali que são contrárias ao cristianismo, enfim, a gente também tem muito imaginário que, bem, nesse momento, a gente tem uma inquisição contra judeus e também a famosa caça às bruxas, né? Vamos pontuar assim, né? E a gente colocando esse imaginário, inclusive tem uma das historiadoras, a Pompa Banerjee, ela estuda como que o imaginário europeu sobre a bruxaria influenciou inquisições em outros lugares, né? Tanto na América quanto na Ásia também. Então, nesse sentido, imagino, né, que tenha influenciado dessa forma, tanto questão de imaginário como questões práticas de conversão, enfim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Esse aí ficou com você. Quer falar a tua pergunta, então? A minha pergunta, na verdade, é para a Vitória. Antes de eu fazer isso, eu queria fazer um comentário. Eu estou achando assim, excelente esse segundo estudo, porque é uma questão que a gente está tendo uma visão sobre o Oriente que a gente normalmente não tem nem acesso na mídia, não nos é colocado nos meios, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. E muitas vezes, por falta de interesse, ou talvez assim, por essa dificuldade no acesso, a gente, essa oportunidade de ter um museu só exclusivamente para esse tipo de conhecimento está sendo assim, muito esclarecedor, de certa forma, quanto ao conteúdo afroasiático no geral, sabe? Minha pergunta é especificamente no sentido você tinha mencionado sobre a questão das mulheres das fontes portuguesas serem relatadas como promíscuas, como, enfim, até mesmo assassinas, e lava cerca, etc. A minha dúvida, em parte, foi esclarecida porque se disse que não tinha fontes das mulheres em si que relatavam o contrário disso, né? Então, a gente sabe que a Constituição do Ocidente ela é uma Constituição deturpada, é uma Constituição baseada nas fontes que se diz, mas a minha dúvida existe alguma outra fonte dos locais em si, ou algum outro relato de cultura deles, quanto ao reconhecimento das mulheres, prove ao contrário das visão portuguesa? Claro que a gente já sabe, é óbvio que a visão portuguesa é uma visão preocupada, mas algo que contraste com essas fontes religiosas. Já que tem tantas perguntas, a gente vai fazer por bloco, tá? Então, eu vou pegar aqui desse lado da sala, a gente passa para o outro, termina um pouco das perguntas mais rápidas, tá? Você quer microfone para ficar na gravação? Não estava preparada para contar agora, definitivamente, mas é uma pergunta meio aberta, que a apresentação de vocês me lembrou as análises que eu estou fazendo do Theodore Debye, sobre as representações dele, holandês também, né? E eu tenho estudado principalmente as representações das mulheres indígenas do Tupinambá, mas eu percebo também essa questão que vocês levantaram da sexualização em lugares que não tem. Então, apesar de ele trabalhar com as estilografuras e a fonte do Hans Faden, ele muda muita coisa. Então, ele coloca as mulheres com um papel muito maior do que elas realmente têm no ritual mágico, ele atribui muitos papéis a elas, ele usa a representação de bruxas europeias na mulher. E aí tem uma arte específica no ritual mágico, que ele adiciona muitos elementos que não tem na estilografia do Faden, tipo uma cabeça no meio, assim, ele cracha o negócio e coloca uma mulher indígena do canto se tocando enquanto acontece essa cena. Algo que a gente não total de volta para a cabeça dele. Eu gostaria de saber se durante esse período vocês teorizaram alguma coisa, ou acharam alguma coisa sobre essa percepção holandesa, que às vezes eu acho que é até mais sexualizada e mais estereotípica do que quando a gente compara com outros viajantes europeus. Parece que eles exageram muito mais essa questão sexual
tem alguma motivo para isso, que seja necessariamente ligado ao representismo, tem uma coisa que vem, não para achar que essa é a minha... Mais ou menos. Para esse bloco, sim. Só que vamos... Vocês querem responder essas antes de esquecer, né? Nada disso, já que são perguntas bem longas, a gente vai passar aqui para as perguntas da Ana Luísa, do Otávio e a mim. Eu acho que eu vou responder porque eu tenho menor. Acho melhor. Aí você comenta também. Bom, eu vou respondendo em ordem, mas obrigada pelas perguntas. Então, sobre fontes que provem o contrário, vamos dizer assim. Uma grande limitação que a gente encontrou nesse minicurso foi encontrar fontes traduzidas, assim, minimamente no inglês. Né? Assim, o que o Lucas tem acesso também é geralmente em inglês, e assim, não sabemos ler persa, né? Infelizmente. Então, a gente tem essa limitação, né, linguística, a gente também tem uma limitação espacial também, né, o que chega a nós, né, como que a gente consegue ter acesso a esses documentos, né. Mas o que eu poderia dizer para você? Assim, pontualmente, não consigo te apontar, o documento tal fala sobre isso, mas a gente sabe, né, enfim, que como o próprio Lucas citou, a gente tem várias poetisas nesse momento, né, principalmente no Império Mughal, né, então, ali a questão dos haréns, né, eu acho que o Lucas até pode te responder melhor sobre isso, que a gente vai ter poetisas, enfim, que vão ser letradas, né, mas a gente sabe que isso não é uma realidade para a maioria das mulheres, né, então o que a gente tem acesso essas percepções também sobre mulheres de castas mais altas, enfim, mas sobre essas mulheres que são em posições mais vulneráveis socialmente, estão ali mais associadas com o trabalho braçal, por exemplo, elas não vão deixar registros escritos, né? Então a gente tem que acabar lendo nas entrelinhas. Mas sobre fontes produzidas sobre mulheres, eu consigo citar um exemplo que é sobre o Satie, inclusive. Era costume, principalmente antes da Era Comum, vamos dizer assim, também tem alguns relatos, tem alguns registros arqueológicos de pedras que são colocadas em memoriais a essas viúvas que se sacrificam. As próprias mulheres, elas deixam a palma da mão com não sei exatamente qual que é o material que é feito essa tinta, né, mas dá uma coloração avermelhada. Elas colocam nessas paredes e também são esculpidas pedras que tem ali a palma da mão de cada mulher antes dela ir para a fogueira. Então, a gente tem a gente tem esses registros arqueológicos, né? A gente não tem muito contato com esses dados arqueológicos, mas é uma maneira interessante de pensar sobre isso, né? Eu trabalho mais com relatos escritos, né? Enfim, com gravuras, com pinturas. A gente também tem pinturas, inclusive, de origem persa, de origem islâmica, retratando o Satie também. Mas, enfim, a gente tem esses registros arqueológicos que, enfim, a gente tem essa limitação espacial de não ter acesso, mas a gente tem fotos, inclusive, na internet, dá para procurar pedras do Satie, assim, e fazer um estudo, é interessante, tem antropólogas e arqueólogas também que estudam sobre isso, né? Se você conseguir responder você bem. E a sua pergunta, inclusive, eu trabalho com o Théodore Debré também na minha pesquisa, né? Eu trabalho com o Satie, também trabalho com canibalismo, né? Então, o Théodore Debré, ele é figurinha carimbada quando a gente vai falar de canibalismo. E assim, né? O Linschoten, né, ele descreve as duas situações. Você falou sobre o Théodore Debré, ele ser holandês, e o Linschoten, ele também é. Quando ele vai para as Índias, ele é católico. Ele é um dos pouquíssimos católicos que tem ali na região que ele nasce na Holanda, né? Inclusive a família dele tem que fugir da região que ele nasceu por conta de perseguições, enfim. Mas quando ele chega à Holanda para escrever o itinerário, escrever o que ele descreveu sobre os canibais e descrever sobre Satie, ele se converte ao protestantismo. E ainda é uma coisa que eu ainda tenho que formular na minha pesquisa, eu ainda tenho que pesquisar, uma ótima pergunta, né? Se isso essas impressões que ele tem, né? Quando ele descreveu, porque ele tinha um diário de anotações, né? Ele descreveu elas com tanta vivacidade, assim, falando tanto dessa questão, enfim, em relação a relações extraconjugais, enfim, com tanta ênfase, se ele fez isso numa visão já católica ou protestante.
Mas, assim, eu diria que tanto os católicos quanto os protestantes, né, tanto nesses dois contextos, assim, eles têm visões bastante estereotipadas sobre essas mulheres, né? Eu não sei, não saberia dizer se isso é uma especificidade dos protestantes, e eu acho que é uma ótima pergunta, enfim, para se pensar sobre, mas certamente a religião tem a ver com isso, e também tem a ver, por exemplo, né, se você está falando de um espaço que é português, os holandeses vão ser muito mais críticos quando vai descrever o espaço sob possessão portuguesa, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Por favor. Bem, eu acho que a colega saiu. Mas tá, eu vou tentar responder primeiro a sua questão, né? Bem, no caso, pensando no imaginário holandês, eu não entro muito nessa questão porque, no caso, eu trabalho mais diretamente com o contexto interno Mugal. Então, no momento, eu estou trabalhando mais com a parte da historiografia, né, sobre esse período, né, sobre esse espaço geográfico, etc., espaço histórico, e também alguns outros relacionados nesse sentido, né, porque eu acabo tendo que trabalhar isso, já que a minha pesquisa ela começa com Babur, ou seja, então, todo o imaginário da fundação do Império Mughal nesse sentido, os antecedentes e tudo mais. Então, estou trabalhando mais com a produção historiográfica sobre esse tema e com esses conceitos que foram trabalhados sobre Persionato, cosmópole sânscrita e tudo mais. Então, não é um termo que eu adentro e, assim, honestamente, da minha parte, entendeu? Eu não tenho interesse, eu estou querendo trabalhar mais diretamente com os próprios governantes nesse sentido, né? E eu, assim, até o presente momento, então, eu entrei em contato com a biografia, né? Mais especificamente para fazer essa pesquisa sobre a questão das mulheres. Já tinha lido boa parte dela antes, né? E esse documento do Peuzart eu já tinha lido ele inteiramente, né? Mas, no momento, sem trabalhar com fontes primárias, mas eu tenho esse objetivo de trabalhar com as biografias, né, desses governantes no doutorado, né, futuramente. E aí, de repente, eu posso até voltar mais a essa questão das mulheres à medida que eu for achando mais temas interessantes, porque eu acho que é realmente uma perspectiva muito legal, assim, né, de outra noção e tudo mais. Peraí, eu me perdi um pouco. Tinha minha outra... ainda não voltou. Mas tá. Não, eu ia responder a pergunta dela já, mas tudo bem. Mas, agora, a questão dos relatos, e aí pegando o caso do próprio Peuzart, ele também tem umas coisas bem esquisitas nesse sentido, né? Você falou da questão dela estar no momento íntimo ali, etc. Eu li um trecho, né? Assim, até para descontrair um pouco. Mas ele um trecho que eu simplesmente achei absurdo, até comentei com a Vitória, que ele está comentando sobre, não, porque se você entra as mulheres, elas têm objetos pessoais que elas usam para se satisfazer. Até aí pode ter realmente ocorrido, assim, e mais uma vez, sem qualquer tipo de julgamento nesse sentido, só observando o fato. Mas, aí nesse caso, na verdade, no caso dele, eu acho que tinha julgamento sim, mas agora fazendo um julgamento sobre a visão dele, ele também comenta, não, porque se você vê no ambiente objetos fálicos ou produtos, alimentos fálicos como o pepino, por exemplo, você não deve tocá-los, sabe? E aí eu comentei com ela, indignado assim, mas de onde que ele tirou isso? Sabe, quem que ele observou, sabe, para ter essa noção? Então, isso acaba sendo muito uma constituinte desse imaginário orientalista, realmente, então, dos europeus chegando naquele espaço, né, e com esses fragmentos de percepção do que eles conseguiam enxergar, fazendo essa construção baseada nos seus próprios valores, né. E aí, realmente, dá para entrar essa questão do imaginário cristão e imaginário protestante nesse sentido, do que eles vão achar incivilizado para incutir nessas pessoas. E principalmente porque, no caso específico da dominação portuguesa, a gente ainda tem a questão política, né? E a gente não pode falar sobre orientalismo sem falar da questão política de dominação. Então, quando você começa a imprimir esses valores nessas pessoas, nesses nativos, né, e condicioná-los a uma categoria de subhumanização ou então de barbarização, né, você justifica o processo de dominação nesses ambientes, né, nessas sociedades. Então, acaba indo muito por esse lado. Tá? E aí, outros relatos vão falar de, não, porque ela chamava os eunucos para satisfazê-las,
Não, porque quando o nobre ele se retirava, ele secretamente chamava os seus amantes e também os eunucos documentavam tudo o que acontecia. E então, assim, são coisas meio controversas que você não tem realmente como estabelecer até que ponto aquilo ali é uma fantasia do próprio autor, assim, até meio bizarra, assim, fazendo agora meu julgamento de valor em relação a eles, do que eles estavam pensando para querer produzir aquele tipo de pensamento, né? Porque, pelo menos, analisando o Babur Namá em específico, as citações sobre mulheres, ele nunca vai entrar nesses aspectos, né? Ele tem um relato sobre adultério, né? Mas, assim, ainda é um relato muito confuso de como aquilo era visto, de como aquilo foi punido, então acabei nem trazendo esse fragmento porque eu achei que não ia ser produtivo discutir ele, né? Mas, assim, é realmente uma elaboração muito, muito vaga, sabe, nesse sentido. Mas, e aí, respondendo a outra pergunta ali da colega, como a Vitória bem apontou, você tem alguns documentos, e principalmente relacionados à poesia, produzidos por essas mulheres nobres, né, em tradição persa, normalmente. Só que o acesso às fontes primárias, tirando as biografias, e mesmo assim as biografias são difíceis de achar traduzidas para o inglês, né, são assim, documentos que são difíceis de achar, né, pelo menos do nosso ponto de partida do sul global, assim, né? Então ter acesso aos documentos, por exemplo, arquivos da Cambridge, da Oxford, que é onde consta a maior parte dessas publicações e principalmente você tem escolas de estudo sobre a história da Índia, não só sobre a dinastia Mughal, mas sobre a Índia como um todo, acabam sendo de difícil acesso, né? Até nesse sentido, mesmo se for para pegar o documento original, né? Esse acervo, então a gente vai trabalhando com os poucos documentos realmente traduzidos, e assim, por enquanto é inviável, né? Eu gostaria muito que fosse mais viável, mas ou então aprender persa, né? Que era essa língua, né? Da intelectualidade Mughal, para você conseguir se adentrar ali e saber o que essas pessoas estavam produzindo de verdade, porque infelizmente até no processo de tradução algumas coisas vão se perdendo, principalmente quando a gente aborda culturas não ocidentais, porque na hora de você pegar um conceito, né, próprio daquela cultura e converter ele para uma perspectiva ocidental, você acaba perdendo muito do entendimento ali, né? Então, assim, é um trabalho muito minucioso, muito difícil, né? Assim, a gente ainda está engatinhando, né, com isso, e olha que a gente ainda já se debateu com bastante coisa, mas ainda é um processo muito inicial, né, e até por isso que é importante a gente iniciar eventos como esse, para a gente, né, começar a discutir essas coisas, propor questões, como essa questão que você propôs para a Vitória, que foi muito interessante mesmo, né, e integrando várias pessoas para a gente ter um corpo maior de pessoas estudando esses temas e movimentar, né, e fazer crescer essas áreas aqui no Brasil, basicamente. Mas, enfim, espero que tenha dado para responder as perguntas de vocês duas, tá? Mas, basicamente, é isso. A gente acabou tendo que cortar algumas questões por tempo e também algumas já foram respondidas já. Então, em contatos posteriores a gente acaba falando sobre, mas já por causa do limite do tempo a gente vai ter que cortar o segundo bloco. Mas eu agradeço muito as respostas de vocês, as apresentações, né? Foi muito enriquecedor mesmo, né? Como vocês falaram no começo, contextos e temas que a gente realmente não ouve falar, ponto final, não ouve muito. Então, muito obrigado por isso. Eu lembro novamente todo mundo que está aqui,